Olá, qual seria o maior fator, o maior ponto, o maior gancho, o maior anzol, a maior rede, a maior teia que prende, que cerceia, que limita a pessoa, o ser humano, o indivíduo em sua jornada, em seu sucesso, em sua felicidade? A gente, fazendo uma análise rápida, sucinta, superficial, nós vamos encontrar várias e várias justificativas, explicações e identificações. Parte financeira, parte social, familiar, sistema, saúde. Mas, legitimamente, nós vamos identificar um ponto em comum em todos esses fatores, em todas essas análises que nos chegam. Em suma, a grande teia que nos prende, que nos cerceia, é o temor, é o medo. Estamos cercados por limites fronteiriços que nos obstaculizam, que nos cerceiam, que nos tolhem, que tiram, subtraem, solapam de nós a liberdade primordial de sermos simplesmente felizes. Temos medo de não termos dinheiro suficiente para suprir as necessidades básicas do dia a dia nossas, de nossos entes queridos. Temos medo de não conseguirmos pagarmos um plano dentário, um plano de saúde, para que os nossos pais, os nossos avós, possam ter condições de um tratamento no final da existência deles. Temos medo de não conseguirmos colocar os nossos filhos em uma escola, uma instituição de ensino adequada, que supra as suas necessidades educacionais. Temos medo de não termos a própria condição de sermos um exemplo marcante, importante, útil para aqueles que nos cercam dentro da nossa atividade profissional, dentro do nosso lar, dentro do nosso círculo de amizades. Temos medo de passear, temos medo de ficar em casa, temos medo de andar de elevador, de tomar um ônibus, temos medo de sair à noite, temos medo de comer determinada comida, temos medo de gastar demais a água, temos medo da conta de energia elétrica no fim do mês, temos medo que nosso aparelho de celular não funcione para que possamos nos comunicar. Temos medo que o pneu fure. E podemos fazer uma lista infindável de tantos e tantos medos. Temos medo de uma catástrofe, temos medo de um meteoro, temos medo que os Illuminati nos encontrem, temos medo de sermos assassinados. E às vezes por pessoas que nós conhecemos e que estão próximas de nós. Porque nossas ideias são diferentes, nossos anelos são outros, temos vontade de sermos livres, desimpedidos. Queremos, desejamos sermos felizes, amar e sermos amados. E o medo nos propicia a ficarmos estagnados. Como podemos viver uma liberdade, uma alegria, um contentamento, um bem-estar, se vivemos a marca da mentira, a marca do engano, a marca da ilusão, de uma máscara que vestimos para convivermos em sociedade?
se a sinceridade, se nos expormos, nos coloca como vítimas ou alvos principais do assédio, do julgamento e da condenação daqueles a quem acreditamos estar do nosso lado, acreditamos nos defender, acreditamos nos proteger. Se o dia a dia nos coloca numa condição de que qualquer surto de ordem emocional, egóica, egoísta, no sentido de ser dominante, de ter a posse, de ostentar o domínio sobre tal patrimônio, tal conduta, tal ideia, tal pessoa. Somos fraternais, temos ideologias de misericórdia, de caridade, entendemos que fazer o bem é importante, que educar aquele que está ao nosso redor é fundamental, que passar uma imagem ou uma orientação, seja no aspecto da internet, ou seja numa frase de efeito, ou numa conversa solidária com entes queridos, amigos e conhecidos, familiares inclusive, nos colocariam dentro de um patamar de proteção. Quando então nós vemos que a partir do instante em que a pessoa é tirada desse meio, que sua estrutura muda radicalmente, que o direito de ser livre do próximo é usado, é utilizado, afinal de contas é um direito da própria pessoa, nós nos vemos ameaçados, nós nos vemos solitários, abandonados, largados, traídos. E queremos com isso nos vingar, não permitir que o outro seja livre ou feliz. Essa é uma atitude da qual todos nós só podemos sentir e vivenciar a partir do instante que passamos por ela. Teórica e hipoteticamente, ela é filosoficamente interessante de ser analisada, mas dramaticamente horrível de ser vivida. A partir do momento em que não estamos seguros da nossa própria segurança, a partir do momento em que aumentamos a faixa de vibração do temor dentro de nós, em função direta e exata de acreditarmos piamente que o ser humano, sim, é capaz de crueldades calculadas, inspiradas por seres, entidades que estão interessadas no derramamento até do próprio sangue do nosso semelhante, de uma pessoa da qual nós partilhávamos o contato por um determinado tempo, seja em uma sociedade, seja em uma relação, seja dentro de uma família, de uma parceria, de uma instituição. O exemplo clássico está em que um jovem ou uma jovem estudante entra em uma sala de aula com uma metralhadora e irradica a existência de todos ali. Coleguinhas que estavam juntos partilhando de ensinamentos com o mesmo professor, com a mesma professora, na mesma sala de aula, tomando lanche juntos, partilhando dos intervalos, das atividades estudantis, de trabalhos escolares, acadêmicos. E de uma hora para outra, os pais que estão em casa aguardando o retorno de seu filho, de sua filha querida, recebem a notícia de que uma tragédia aconteceu. Como podemos estar seguros diante de tanta comiseração em função direta das drásticas atitudes que um lapso de inconsciência pode dar? Quando um casal se separa e um entende que a posse daquela relação era importante para a sua própria existência, não entendemos que não podemos entregar ao outro o direito ou o condão de nos trazer a felicidade. Nós é que ditamos o caminho da nossa própria felicidade. Amar é necessariamente permitir que o outro tenha o direito autônomo das suas próprias escolhas na jornada, na busca, no encontro de sua felicidade individualmente falando.
A partir do instante que vibramos na faixa do medo, não entramos num elevador e não somos livres, porque dependemos de uma escada para andar 29 andares. Num estado de emergência, não conseguimos estar livres para descer um elevador. Não nos encontramos aptos a repousar em um quarto de hotel a partir do instante que não reconhecemos cada porta, cada janela com a segurança necessária. Não sabemos se o automóvel que nós estamos andando tem o freio regulado, o motor está funcionando adequadamente. Não nos permitimos passar diante de um quintal porque existe um cachorro que late e nós tememos que esse animal escape e vá nos morder. Entender que o cuidado é uma coisa e o medo é outra. Entender que a nossa liberdade, o nosso direito, as nossas ligações já são grandes demais para ficarmos presos uns aos outros e limitados a objetos, a estruturas que vão nos proporcionar a dificuldade maior de estarmos adiante da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Tomarmos consciência disso é importante. Tomarmos as rédeas da nossa vontade, das nossas decisões, com inteligência, com cuidado, com bom senso, com parcimônia. Darmos o tempo ao tempo, com o diálogo, com a conversa, com a exposição amável, confiante e, se preciso, firme de nosso posicionamento diante das coisas que precisamos realizar, mudar, fazer. Estamos presos e ligados a muitos e muitos apegos, a muitas e muitas obrigações, a muitos e muitos compromissos, que nós usamos como desculpas para continuar mantendo as rédeas do medo dentro do nosso universo particular. Continuamos vivendo dentro de um planeta superpopulado, que vai continuar desmatando, que vai continuar matando animais, sacrificando criaturas na desculpa de que vão gerar alimento para nós, envenenando as plantas, criando secas, criando dificuldades, doenças, para vender remédios, tratamentos que não são a cura. Querer colocar um óculos cor-de-rosa e pensar de uma maneira otimista e enganosa é sim um engano. Mas olharmos a possibilidade de estarmos livres, não de uma maneira alucinada ou lunática, mas não cairmos na neura de que tudo o que formos fazer está diretamente ligado a uma reação pessimista, negativa, irracional do nosso semelhante, é entrarmos num processo neurótico, em que o medo continua nos assolando. Sermos livres é termos conhecimento, informação e inteligência necessária para sabermos como agir, quando agir, de que forma agir. E isso é importante e fundamental para outorgarmos a nós mesmos a nossa liberdade, a nossa capacidade de sermos felizes, independentemente da nossa condição financeira, de saúde ou de relações. Então, pensemos e reflitamos sobre isso, com muito carinho e com toda a liberdade do mundo, sem medo de sermos felizes. Um abraço e até mais.